Amados, boa noite. Vamos dar um outro aplauso bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Como sempre, você pode rechear com um amém. Aleluia. Um assobio. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor. Amém. Vamos fazer o seguinte, senta um pouquinho. Quem está nos visitando primeira vez aqui? Tem alguém? Primeira. Será que vai ser o primeiro culto que não tem visitante? Alguém pela primeira vez? Me ajuda aí, será que eu não estou enxergando direito? Não tem visitante hoje? Está guardando os visitantes para o domingo? Será isso? Acho que é, né? Amém. Então, hoje, recepção ficou sem serviço. Quer dizer, está trabalhando ali, né? Amém. Vamos guardar para o domingo, então. Glória a Deus. Gente, vocês estão vendo aí perto de vocês este impresso. Viu aí? Pertinho aí, tem alguma cadeira. Esse impresso esse é aquele, né? É o da semana passada. Eu não sei se alguém trouxe o impresso aí que pegou na saída. Enfim, se você trouxe, se você não trouxe, qual é o objetivo aqui? Você vai circular aquelas áreas, né? Aqui, as frases, os objetivos, os alvos que você deseja orar, você deseja buscar mais, você entende que você precisa mais na sua vida, ok? Circulando os alvos, vai ter um momento para você fazer isso, depois da palavra, final da palavra, ok? Só fica com você aí, dá uma olhadinha, porque a gente vai meditar nesse momento, na palavra da noite. Abra comigo no texto que nós estamos usando, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler 2 versículos. Aliás, vamos ler todos, talvez. Quem não esteve aqui semana passada? Alguns, poucas pessoas. Vamos ler de qualquer maneira. 1 de Coríntios 9, a partir do verso 23. Coríntios 9, 23 diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. A palavra de Deus, a verdade do Evangelho, era o norte, era a base, era o alicerce, era o que envolvia a vida de Paulo. E não é porque ele era apóstolo, ele vivia em tempo integral na obra, que isso é algo que é somente para pessoas assim. Não, é todo que crê. O cristão, o discípulo de Jesus, a base para ele, a verdade para ela é o Evangelho. E é uma verdade que não é só para um consumo próprio. O que ele está dizendo aqui é aquilo que a gente tem dito. Nós fazemos parte de um plano maior. O propósito de Deus, ele não se limita somente às minhas situações. O propósito de Deus é que você seja abençoado. Mas como disse Deus a Abraão, por exemplo, sê tu uma bênção. Então, eu estou envolvido em algo maior. E isso, através do Evangelho, Deus, ele organiza, ele alinha a nossa vida de tal maneira que os propósitos que ele tem para nós se cumprem. E os propósitos que ele tem através de nós também vão se cumprir. Vocês estão aí? Amém? 24. Aliás, final do 23. Tudo faça por causa do Evangelho com o fim. Olha aí, qual é o resultado, qual é o objetivo? De me tornar cooperador com Ele. Eu opero juntamente com o Senhor pelo Evangelho. 24. Aí ele usa a figura de um atleta. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 25. Todo atleta em tudo se domina. A gente sabe como é que é isso. Pelo menos de ver os outros fazerem, né? Pessoal,
é dieta, é exercício, é um condicionamento para que, o que? O texto vai dizendo aqui, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Lembra? Antigamente, na antiguidade, tem essa figura muito conhecida, os louros da vitória, né? Aquela coroa de folha de pinho, tinha outros lugares que era folha de macieira, enfim. Eles uma coroa incorruptível, os atletas. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Quem está buscando aqui a coroa da justiça? A salvação. 1 de Pedro 1,9. O fim da vossa fé. Sabe o que Pedro fala? Qual é o fim da nossa fé? A nossa salvação. Chegar naquele dia, Mateus 25, e ouvir do Senhor: muito bom, servo, serva, bom, boa, fiel. Sobre o pouco foste fiel? Sobre o muito eu te colocarei. 26. Assim corro também eu, não sem meta. Olha o alvo aí. Assim luto. Então ele falou da corrida. Tinha corrida na época? Tinha Jogos Olímpicos. Ele está se referindo aqui, vou explicar, aos Jogos Istímicos. Vou explicar isso aí. Então ele se comparou a um atleta de corrida, e então não corre sem meta. Assim luto. A palavra aqui é a palavra que em português é a palavra pugilismo. No original é pugno, uma coisa assim, que é punho. Então ele está se referindo a um boxeador, a um lutador, luta greco-romana, algo assim. Assim luto, não como desferindo murros no ar. Tinha propósito, tinha sentido, tinha objetivo, tinha meta. 27. Mas esmurro meu corpo, é uma figura de linguagem, né? Paulo não ficava lá dando tapa em si. Não há essa figura de filme, que não é só de filme. Monges, por exemplo, na Idade Média, o pessoal ficava lá se flagelando, se autoflagelando, um chicotinho. Não. Paulo diz que isso não serve para nada. Porque o problema não está aqui nos tecidos, né? Quando a Bíblia fala de carne, é a natureza caída da pessoa. Então ele está usando uma figura de linguagem. Ele esmurra o corpo no sentido do quê? Reduz a escravidão. Ele disciplina a vida dele. O corpo também, né? Ele disciplina a sua vida para que, tendo pregado a outros, e preste atenção nisso, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Talvez você viu essa semana, essa polêmica que está rolando ainda, do Kleber Lucas, quem viu? Que ele disse, afirmou, e isso não é só ele que falou, isso tem gente que já disse antes dele, que aquele hino do cantor cristão, da harpa, né, Alvo Mais Que a Neve, é racista. Kleber Lucas, ele já se hospedou na casa dos meus pais, algumas vezes, anos atrás, quando ele estava começando, né, na caminhada dele, lá em Ribeirão Preto, e trocou ideia com meus pais. É aquela história que a gente fala aqui, irmãos, muitas vezes. Tão importante, talvez mais, tão importante quanto a distância que alguém já andou na vida, na fé. Tão importante quanto a distância é a direção que a pessoa está indo. E o que aconteceu com o Kleber Lucas é que ele abraçou a chamada teologia liberal. É a teologia que dispensa o sobrenatural, a teologia que diz que Jesus, bom, eu não posso me alongar, nega o milagre, nega o sobrenatural, nega o papel, ou aspectos do papel do Senhor Jesus, de uma morte vicária, né, uma morte expiatória em nosso lugar, substitutiva. Jesus virou um grande exemplo. E tudo mais que teologia liberal, que você pode entender teologia liberal como beirando a heresia ou herética, desmontando a Bíblia, não crendo na Bíblia. Para você entender, por exemplo, o teólogo liberal, ele acha que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém, a Bíblia pode ter algumas coisas. Muita coisa não é inspirada, muita coisa não foi fulano que disse. Desmontam a fé das pessoas. E você, quem não viu, esse cantor Kleber Lucas,
ele diz que esse hino é racista. E é o mal dessas pessoas. Eu falei domingo aqui, o mal dessas pessoas é o seguinte: os fatos depõem contra aquilo que eles afirmam. O que eles fazem? Eles criam uma narrativa, a famosa narrativa. Eles criam uma ilusão, eles criam um mundo que é aquilo. A pessoa, o que ela vê, a forma que ela vê a realidade é mais importante do que a própria realidade. Fatos para as pessoas assim são um problema. E ele faz, por exemplo, distorce deliberadamente o hino. E você sabe que esse hino, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, está baseado naquele texto de Isaías 1,18. Que o Senhor diz assim: se os teus pecados forem vermelhos como a escarlata, se tornarão alvos como a neve. Se os teus pecados forem vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Não está se tratando de cor de pele, não está se tratando nada disso. Isaías escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, 800 anos antes de Jesus, e não tinha absolutamente nada a ver com racismo, com aquilo que o pessoal quer enxergar, quer enfiar no texto. Aliás, o texto bíblico, ainda que ele está falando do cântico, mas o texto e o cântico falam de vermelho, é pecado, é impureza, nada a ver com cor de pele. E o problema desse tipo de afirmação é que, se alguém duvida de um versículo da Bíblia, por que não duvidar do resto? É o que chamam de escalada. A coisa vai fermentando, ela vai ampliando a dúvida, o questionamento. E a Bíblia já foi muito questionada, a Bíblia já foi investigada, os fatos, e nenhum, seja arqueologicamente, seja linguisticamente, seja historicamente, o que for, que tentaram desmistificar ou demonizar ou desmentir a palavra, pode pesquisar, nunca conseguiram. Toda vez que tentaram isso, a palavra de Deus apenas foi confirmada. Aliás, muita gente acabou se convertendo quando foi investigar. Tem filme, tem livro. Tem um filme que eu não lembro agora, um jornalista de Chicago, que a esposa se converteu, e ele, ateu, jornalista, ele foi tentar provar que a Bíblia, a fé da esposa dele não era real. Ele acabou se convertendo. É um filme conhecido, tem um livro, enfim, depois a gente acha. E quando você estuda a história do hino, gente, o autor eu esqueci o nome dele, eu anotei em algum lugar, acabei esquecendo. Ele era de um pessoal, pastor metodista, de família metodista, abolicionistas. Absolutamente. O cara que escreveu e o sujeito que botou a música, o Perkins, que musicou, nada, pelo contrário. E aí, falando tudo isso, por quê? Paulo está falando aqui sobre uma corrida da fé. E quando a gente fala em alvo, a gente fala em objetivo. Todo mundo tem objetivo, tem alvo. Quem não tem? Quem não sonha? Paga nada, né? Sonha, a gente planeja, a gente projeta, alvo, meta. Qual é o problema? Em geral, o nosso problema, nosso não, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é parar no meio do caminho. Deus está buscando pessoas que não desistam no meio do caminho. Mas o que acontece normalmente é isso, por um motivo, por outro. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e Paulo está dizendo, fala, olha, vocês não sabem que quem corre no estádio, corre para quê? Para alcançar o prêmio. Aí ele diz assim, correi de tal maneira que você alcance. Para isso tem que se dominar, para isso tem que se disciplinar. Para isso não pode, aquilo que eu prego, eu creio, eu mesmo ser desqualificado. De não viver, de não fazer aquilo que a palavra me ensina. E quando a gente lê aqui sobre jogos, são esses tais jogos istmicos, porque em Corinto, e a carta foi à igreja de Corinto
Corinto tem um istmo lá de Corinto que ligava um trecho da cidade ao continente. Sabe que istmo, se você não fugiu da aula de geografia, é uma faixa estreita de terra, né? Que liga um pedaço ao continente. Um pedaço de terra ao continente. E nesse istmo tinha lá estádio, tinha lá uma espécie de complexo esportivo, tinha uma arena e tinha os jogos a cada 3 anos. Tinha Jogos Olímpicos, tinha outros jogos e tal. Esse aqui era em honra a Netuno, que era o tio lá do Jason Momoa, não é isso? Ou era o avô lá do Aquaman, sei lá. Era em honra a Netuno. E faziam jogos lá. E Paulo, ele está aludindo a isso. E aí algumas coisas aqui, na palavra inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia? Você sabe por que eu estou falando isso, né? Ah, não. A palavra de Deus é infalível. Amém. A palavra toda de Deus é inspirada pelo Espírito Santo para nos ensinar, para nos exortar, para nos ajudar. Tudo que outrora foi escrito, tudo, Romanos 15, 4, foi escrito para o nosso ensino, para nos abençoar, para nos impulsionar. Palavra de Deus. E aí, primeira coisa aqui, que a gente entende desses 2 versículos, 24 e 25, termine o que você começou. Correi de tal maneira que você alcance o final da corrida, o prêmio. Não vou nem perguntar perguntando. Quem aqui já desistiu de dieta? Não ergue a mão. Quem já desistiu de um curso de inglês? Euzinho aqui. Quem já desistiu, pagou academia, não apareceu, mandou outro, né? Quem pagou um curso na internet, não assistiu nem metade ainda? Quem fez isso? Deixa eu ver aqui. Olha aí. Na pandemia, acho que aconteceu muito isso. Eu vou estudar. Aí a gente chega em dezembro, o ano novo chegando, a gente fica, né? Ano que vem, vou fazer cursos, é no plural, né? Eu vou fazer caminhada, eu vou estudar não sei o que, eu vou ler um livro por mês. Alvo, lógico, é bênção. E aí ele fala, quando ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo que, olha, quem sabe você alcança? Não. Talvez você vai alcançar? Não. Ele está dizendo, se você correr da maneira correta, você chega, meu irmão, minha irmã. Corra de tal maneira. Chega. Porque a promessa do Senhor, o Jesus que você serve, Ele é alfa e ômega. Ele princípio e fim. Aquele que começou a boa obra vai terminar na sua vida e na minha. Eu já estou profetizando aqui em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir. Você vê Eclesiastes 11:6. A fé, irmãos, o propósito de Deus não é uma aposta para ver se vai dar certo. O que Deus estabelece, Ele vai cumprir. Mas é claro, a gente sabe, tem a nossa parte, né? Nós fazemos parte do resultado. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que a gente busca o Senhor. É por isso que a gente busca o Evangelho, porque o Evangelho nos foi dado para nós nos alinharmos com o propósito de Deus. E a gente não quer perder o propósito, porque esse propósito, essa vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E aí, não é um risco, não é uma aposta, é investimento. Lembra de Eclesiastes 11:6? Pela manhã, olha aí a corrida, não é para parar não. Pela manhã, semeia a tua semente. À tarde, não tire a mão. Você continua lá. Lembra do restante? Porque você não sabe qual delas vai frutificar. Se esta, tá fácil, hein? Aquela ou ambas. Quer dizer, o que o texto está falando? De algum lugar você vai colher. Eu achei que ia ser um aleluia assim, né?
Você fala para alguém assim, fala, ó, pode trabalhar que você vai conseguir. É fácil. Vamos de novo então. Desta, daquela ou de ambas, de algum lugar, você vai colher o fruto na sua vida. Você vai colher o fruto para a sua família. Você vai colher o fruto para a sua igreja, para pessoas que precisam do Senhor. Amém. Hebreus 6,12. Lembra de Hebreus 6,12? Que nos prova, está falando de corrida, de não parar, de não se perder no caminho. Lembra de Hebreus 6,12? Que não é só pela fé que você alcança as coisas. Ah, eu tenho fé, mas eu não insisto. Ah, eu tenho fé, mas eu paro no meio do caminho. Os propósitos de Deus são paralisados na minha vida, porque eu paro, eu desisto, eu tropecei aqui, eu não sei o que aconteceu comigo ali. Hebreus 6,12. Vamos imitar aqueles, os antigos, que pela fé e pela perseverança alcançaram a promessa. A gente está imitando aqui, a gente está vendo aqui Paulo, e ele falando a primeira pessoa, eu faço isso, eu corro, não sem meta, eu luto, não dando soco no ar, tem propósito, e ele fala de si, e ele se disciplina, e quando a gente fala a respeito de semear, a respeito de não parar, alguém vai dizer assim, mas eu preciso de motivação, pastor, eu preciso de ânimo. Amados, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer para você, que gente madura, quanto mais madura a pessoa é, menos motivação a pessoa precisa. Sabe o que uma pessoa mais madura faz? Ela tem disciplina na vida dela. Quanto menos você precisar de motivação, melhor. Porque o motivo já foi dado. Quer um motivo para você, sabe, olhar e falar, eu vou chegar? É a promessa da palavra, a própria palavra de Deus. O que diz Lamentações, Jeremias 3,22? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A palavra do Senhor. Tudo faço pelo Evangelho, tudo faço em torno do Evangelho. Eu funciono em cima da verdade do Evangelho. Eu me lembro da palavra. Eu me lembro, por exemplo, essa história de semear, de Eclesiastes. De manhã, semeia aqui, semeia lá. À tarde você não tira a mão. Você não sabe. Parece aquela ideia que você trabalha. Não é só ideia, não é fato. Você semeia aqui, não é assim? Você semeia na vida de uma pessoa. Você semeia ali. Você luta aqui. Você se dedica a alguém. Você se dedica a uma atividade. Tudo dá certo? Não. Tem gente que vai embora, tem gente que vai trair você, tem gente que vai ser desleal com você, vai ter gente que não vai estar nem aí com você, vai ter situações que você deu o melhor de você, não funcionou, ou não funcionou, é assim, é isso que o texto está falando. Mas o que o texto está dizendo, se você não parar, falando de texto para a gente lembrar, Gênesis 8, o texto que Gênesis 8 descreve lá, Noé sai da arca, acabou o dilúvio, as águas baixaram, ele sai, os animais saem, e Deus começa a falar com ele, Deus fala, verso 22, enquanto houver a terra, lembra disso? Haverá inverno e verão, semeadura e... Isso, colheita. Semeadura e colheita. É como se Deus estivesse dizendo, a terra, a vida, vai funcionar assim. Semeadura, colheita, colheita, semeadura. E aí o que eu pego disso para mim? Ok, então semeadura e colheita, lembra disso? Se eu não estou colhendo, é porque não é tempo de colheita. Se não é tempo de colheita ainda, é tempo do quê? É tempo de semeadura. Não pare de semear. Eu falava ontem, a primeira imagem que vem na cabeça é José, né? Não tem jeito, né? Misericórdia. Eu. Chegar no céu, falar, Jesus, tudo bem? Vou correr em José. Brincadeira, né? Vou abraçar Jesus. Mas
José para mim é incrível. Lembra? Ele semeia aqui, ele semeia lá e tudo piora. Passa traição, deslealdade, descartado, não vale nada. E luta, e é bênção lá na casa do Potifar, a gente sabe da história. Ele é bênção na prisão, depois de ser escravo, virou presidiário. Não parou de semear, e porque ele não parou de semear, de algum lugar ele colheu. Colheu de quem? O copeiro, aleluia, copeiro. E glória a Deus, eu vi esses dias alguém falando isso, que José, ele foi esquecido, entre aspas, foi um esquecimento de Deus, porque se o copeiro tivesse lembrado de José, hora que saiu, talvez José hoje ia ser um copeiro, hoje não, né? Ele seria quem? Copeiro. Mas ele foi tipo um esquecimento divino, porque quando lembraram dele, era um homem que não era para ser copeiro, era um homem que ia mudar o destino de uma nação. E o momento certo chegou. É que a gente acha que o momento certo é sempre agora. Mas se fosse de imediato, José ia ser copeiro, talvez. Mas no momento de Deus, ele tinha resposta, ele tinha habilidade para o momento certo. Deus sabe o momento certo. Quem diz amém aqui? Aleluia. Essa é a nossa confiança. Quem diz amém? Amém. Essa é a nossa certeza. Deus está no controle da nossa vida. Quem entregou o controle da sua vida para Ele, conscientemente fala: Deus, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Glória a Deus. Esquecimento. Se sente esquecido? Se sente injustiçada? Eu sempre lembro também da história dos judeus. Irmãos, eu creio que isso muita gente sabe. Os judeus, o que eles já passaram, especialmente antes também de Jesus, mas depois, a Idade Média, a Idade Antiga também, judeu, olhavam para eles e vocês mataram Jesus, eram perseguidos, eram espoliados. Os judeus, por exemplo, eles foram dos primeiros a abrir banco, as primeiras casas bancárias do mundo. Sabe quem foi que abriu? Judeu. Sabe por quê? O judeu era perseguido de uma tal maneira que tomavam terras, tomavam as casas, tomavam os bens. O que eles começaram a fazer? A carregar os bens no bolso, a carregar ouro, a carregar dinheiro. E o que começaram a fazer? Emprestar dinheiro. E onde começou isso? E a gente olha hoje judeu, tem gente, a gente não, né? Tem gente que olha judeu e fala: esses banqueiros. Sabe por que viraram banqueiros? Porque pegaram uma situação ruim e transformaram em algo bom. Tomavam tudo deles, perseguidos, fugiam de um lado para o outro. Pegaram isso e transformaram em algo bom. A última história que eu li, judeus, advogados em Nova York, chegaram década de 60, 70, e os Estados Unidos tinha, ainda tem, mas tinha muito antissemitismo também, perseguição para judeus nos Estados Unidos. E na década de 70, para encurtar, havia um tipo de advocacia, eu esqueci a expressão que eles usam. Havia lá uma atividade dentro da advocacia que ninguém queria desenvolver, porque era complicada, era chata, não se pagava bem. E sobrava isso para quem? Para os judeus. Eu estou resumindo. Sabe o que aconteceu a partir da década de 80? As leis mudaram, o ambiente econômico mudou, político. Sabe o que aconteceu? Isso que ninguém queria fazer virou uma das principais atividades dentro do direito. Esse pessoal começou a ganhar rios de dinheiro. Amados, em o nome do Senhor, você pertence ao Senhor. Quem pertence a Jesus aqui? Pertence ao Senhor. A tua vida está nas mãos do bom pastor. Você tem lutado para entregar nas mãos dele? Outra batalha sua. Corra, não pare, lute, não dando soco no ar. Corra de tal maneira, você vai alcançar o que Deus tem para fazer na sua vida através de você. Vai
Vai. Quem crê que vai aqui? Amém? Em nome do Senhor. Eu lembro da palavra. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus. A hora difícil, a hora que parece que ninguém está vendo, a hora que parece que ninguém está valorizando, parece que sobra para mim só o refúgio, aquilo que ninguém quer, aquilo que outras pessoas estão ali no bem bom e eu aqui é na masmorra, é na atividade ruim, na atividade que é desprezada. Amado, continue semeando. Irmã, não pare de semear. Seja aqui, seja ali, ou em ambas, o fruto vai aparecer. Quem está se enchendo de fé nessa noite aqui? Está enchendo de fé aí? Olha o que diz aqui no 25, para a gente começar a terminar. Só começar. Todo atleta em tudo se domina. Sabe que essa palavra no original é esforço intenso, é agonizomai, de onde vem agonia. É a ideia de um esforço extremo. É isso que Paulo está falando quando ele fala aqui a respeito de o atleta em tudo se dominar. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, você precisa fazer o esforço, o empenho, o nome que for aí, intensamente, para que emoções, sentimentos, situações não governem a sua vida, para que o momento difícil, o pecado, o tropeço, a impureza, o que for, vou falar sobre isso daqui a pouco, não governe você. Em tudo um atleta se domina. Como? Agonizomai. É um esforço, é empenho, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Vou te falar que esse pessoal dos jogos istmicos, e eu creio que Paulo incluiu lá nas entrelinhas isso, porque o pessoal conhecia os jogos, era lá na cidade deles. O vencedor, sabe o que acontecia com ele? O vencedor, eles botavam em uma carroça bem bacana, tipo Velozes e Furiosos assim, né? Joia. O cara desfilava na cidade, todo mundo, fulano, fulano. E ele, né? Quando ele chegava na cidade dele, porque tinha gente de outras cidades, tinha um costume, eles derrubavam um pedaço da muralha, para o cara passar pela muralha. Tipo assim, ó, portão para você é pouco, tá bom? A gente vai derrubar a muralha aqui, só para você passar no teu carro, né? Pá! Ele entrava com o carro assim, né? Oi, né? Era isento de impostos. Olha, imposto de renda, licenciamento, IPVA, IPTU, isento de imposto. E ele ganhava um salário, diz a história, do tesouro municipal. Sabe o que eu vejo aqui? A promessa do Senhor, que aquilo que Deus tem para os seus amados é incomparavelmente melhor, infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Quem está deixando a palavra de Deus entrar e tomar conta do seu coração, em o nome de Jesus. Quem está recebendo a palavra aí? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, força para continuar, força para caminhar. E para terminar, voltando no assunto da música, o texto de Isaías 1,18, eu estou falando daquilo que impede, porque alvo, a gente circula alvo. Por que a gente não chega? A gente não corre de tal maneira que alcança. A gente para. Já pensou um atleta fora de forma? Um atleta que não treina? Você fala, mas que negócio é esse? Incompatível? Quer ou não quer? Quero. Vai treinar. Vai se disciplinar. Vai disciplinar seu coração, disciplinar sua mente, disciplinar sua fé, disciplinar sua postura, tudo. Quando o texto da polêmica, que fala lá em Isaías 1,18,
Fala a respeito do quê? Que se os teus pecados forem vermelhos como a escarlata, é isso? Se tornarão alvos como a neve, vermelhos como o carmesim, brancos como a pura lã. Você percebe que o agir de Deus, ele começa do lado de fora. A neve branca fala de algo do lado de fora. Como foi com você e comigo? Estávamos perdidos. A graça de Deus veio, me alcançou, me lavou, me perdoou. A neve branca. Mas depois fala do quê? Da lã que fica branca. Lã fala de algo que cresce na ovelha de dentro dela. Fala de uma ação de Deus que é dentro de nós. E aqui alguém disse algo interessante. O sangue lavava pecado. Mas você vê desde o Antigo Testamento que quando se fala em purificar, você vai entender onde vai chegar isso. Quando fala a respeito de purificação, não é só sangue, que a Bíblia fala, trata a respeito de purificação. O sangue lava pecado. Mas você encontra desde o Antigo Testamento água, para quê? Para tratar das impurezas. Você vai encontrar textos em Êxodo 30, você vai encontrar textos lá em Êxodo 19, por exemplo, Êxodo 19:10, consagrem-se. Eles estavam no pé do Monte Sinai, e Deus diz, se consagrem, lavem suas roupas, o Senhor descerá no Sinai. Purificação para encontrar com Deus, purificação para Deus se mover na sua vida. Água, Êxodo 30:18, para que não morram, o sacerdote que entrava. Sabe a figura do tabernáculo? Quando você vê uma imagem, como era o tabernáculo lá que os judeus adoravam a Deus, eles entravam, e antes de entrar no lugar santo, lá dentro do tabernáculo mesmo, a primeira peça que eles encontravam, lá de fora, era o altar do holocausto, o altar de sacrifício. E o altar de sacrifício fala do quê? De sangue derramado. Ninguém se aproxima de Deus, senão pelo sangue do Cordeiro. Sangue é derramado, e pelo sangue nós temos acesso. Só que a peça seguinte, e era a última peça antes de entrar no lugar santo, que estava o candelabro, que estava a mesa dos pães, tudo mais. A próxima peça era a pia de bronze. E a pia de bronze, os sacerdotes se lavavam nela. Água. Efésios 5:26 diz que nós somos lavados pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. A gente não está falando aqui, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tudo faço pelo Evangelho, através dele, por meio dele, a palavra de Deus. Como um jovem purificará o seu caminho? Observando, diz o Salmo 119, observando conforme a sua palavra. Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não quer se perder no caminho, é preciso nos voltarmos, mas volte para a palavra de Deus nessa noite. Volte a ter a palavra de Deus como verdade na sua vida. Ela lava, ela purifica. Hebreus 10:22, nos aproximemos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Olha como o texto aqui de Hebreus 10:22, ele liga essa vida de fé, a fé que remove montanha, a fé que faz eu saltar muralhas, Salmo 18, a fé que alcança o impossível, plena certeza de fé, como? Purificado da má consciência, e o corpo, está falando aqui da vida, não é só da carne aqui, o corpo lavado com a água pura. E qual é a água? A palavra de Deus. A palavra de Deus voltar a ser absoluta para você. Vem o pecado, vem o tropeço, vem o medo, vem a ansiedade, vem a angústia, você se lembra da palavra, não? E para não dificultar muito, né? Salmo 23, essa eu lembro. 23:1, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar.
Palavra do Senhor. E aí, a gente cai para terminar, João capítulo 13. Lembra o que está escrito em João capítulo 13? O lava-pés. Lembra do lava-pés? Jesus, na noite em que foi traído, na ceia, ele lava os pés dos discípulos. Aí Pedro, ele fala assim: Senhor, não, você não vai lavar meu pé. E no verso 8, o Senhor diz assim: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí Pedro falou o que? Senhor, pode lavar tudo. Aí o Senhor fala no verso 10: não é preciso, senão aquele que já está lavado não precisa ser lavado, senão somente os pés. Por que isso? Está falando de purificação, não está falando de pecado. O que faz muitos de nós parar no meio do caminho é impureza. A palavra, ela não tem lugar completo, tem mistura, entendeu? Tem impureza no negócio, impureza. Mas a impureza, ela é séria. E Jesus, ele está lavando os pés. Por que ele fala isso? É preciso somente os pés. Quem já foi lavado, alvo como a neve, agora precisa a lã ser branca, nascer, o que sai de dentro ser puro, branco como a pura lã. É uma operação interior, é dentro de nós, tem a ver conosco também a nossa participação. O que é que entra no ouvido? O que está dentro de você e de mim? O que a gente está olhando? Que palavras estão fazendo parte da cabeça da gente, da nossa mentalidade? E quando Jesus fala para lavar os pés, por que o pé? Porque o pé é o que está em contato com o mundo, lembra disso? Você está caminhando na vida, e a impureza, diferente do pecado, ela é, vamos dizer assim, o contato com ela, inevitável. Por quê? Porque você está em contato com um mundo que é impuro, um mundo que jaz do maligno. Você sai para trabalhar, você sai para estudar, e você sai andando, né? E aquilo que é inevitável, você está em contato com o mundo. É evitável você ir trabalhar rolando pelo chão, mas é inevitável você ir para o metrô. Se você mora perto, você vai andando até o ponto do ônibus. Inevitável. E aquilo que é inevitável não é pecado, porque o pecado pode ser evitado. Filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas é inevitável, no contato da vida da gente com esse mundo, vem uma coisa, vem outra, vem uma experiência difícil, vem um tropeço, uma tentação, vem algo para trazer mistura, confusão. Eu estou andando no mundo. Por isso Jesus fala do pé. É necessário lavar o pé. E se não lavar o pé, não tens parte comigo. Porque a pessoa, né, você está andando, você não lava o pé. É terrível, né? Quando tira o chulé no final do dia. Não lava o pé, só misericórdia, né? Não lava o pé, ferida. Não lava o pé, poeira, naquela época mais ainda, vai sujando, vai tirando o brilho, vai empanando, vai atrapalhando, vai ferindo. Se não lavar, infecciona. O contato com o mundo vai trazendo a impureza. A pessoa vai parando, a pessoa vai perdendo a caminhada. E essa noite, em nome de Jesus, é noite. Se você está vivendo essa situação, a sua caminhada na vida, você está andando aí, você veio para o culto hoje, Deus sabe da sua vida, mas com o que você tem tido contato? Qual tem sido a sua experiência? Nós queremos orar nessa noite, porque o propósito do Senhor é que você não pare, você corra. Creia que Deus tem isso para você. Ele já fez isso. Já fostes abençoados com toda sorte de bênção. Verso 3, Efésios 1. Verso 4, Ele te escolheu para Ele.
Fomos escolhidos para Ele antes da fundação do mundo. Deus tem propósito. Fique em pé, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Como é que está a tua caminhada? Volte para a palavra nessa noite. Purifique a sua vida. Posso ouvir um amém? Purifique. Eu quero chegar no final dessa caminhada. Eu quero alcançar. Eu quero viver todo o propósito de Deus para mim. Corra então de tal maneira que você alcance. Quem precisa ter os pés lavados, não precisa erguer a mão. Quem precisa ter os pés lavados nessa noite? No meio do caminho aí, não está bom o negócio. Precisa lavar essa caminhada. Precisa restaurar essa caminhada. Precisa purificar essa caminhada. Precisa refrigerar talvez essa caminhada. Nós vamos orar. Eu quero orar. E eu orava antes do culto. O Senhor me falava de pessoas com problema de audição. Porque nós oramos pelos enfermos. Ontem nós estávamos lá no carrão. O rapaz chegou com uma dor terrível na coluna fora do lugar. E ele precisa trabalhar, e o trabalho dele é muito físico. Saiu completamente curado. Ele chorava contando. Falei, saí curado. Curado lá na hora da oração. Você que tem lutado com uma enfermidade, talvez da alma também. E o Senhor falava não só de doença auditiva, de barulho, zumbido no ouvido, perda de audição. Mostrava também gente com problema, mancha na pele. Não sei se é vitiligo, o que é, manchas na pele. E você que está lutando com enfermidade. E você que hoje precisa que o Senhor lave, voltar, que a palavra conduza a sua vida. Talvez é um aspecto. E como eu falei, muitas vezes não é pecado. É que o contato com esse mundão aqui, tem gente que vai esfriando, tem gente que vai secando. Hoje é noite de renovo nesse lugar, eu creio. Venha, sai do seu lugar, nós vamos cantar, nós vamos orar. Vem, você que está enfermo, sai do seu lugar. Se Deus falou com você a respeito da tua audição, a respeito aí de manchas e o mais que você está lutando, venha para frente, venha com fé, venha com confiança. Está lutando com algo que está roubando a sua vida. Você está lutando. Ontem conversava com uma moça lá também no carrão. Ela está lutando com o emprego dela. Está causando até problemas físicos nela. E quase emocionais. Uma batalha. É a tua batalha. Vem para cá, em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai ter um momento de circular aí os pedidos. Mas nós queremos orar primeiro. Queria pedir os pastores, os líderes, presbíteros, líderes de ministério, líderes de célula. Você que é ministro nessa casa, vem para frente, vem nos ajudar. Você que é vice-líder de célula, vem para cá. Você que é obreiro, ministro, voluntário em qualquer ministério, você pode nos ajudar. Venha, você que é voluntário na casa do Senhor, em o nome de Jesus, vem para frente. Nós vamos orar com fé, em o nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
teu poder, teu poder, rompendo em fé, com ousadia, vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. eu creio, Senhor, Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. se diante de mim Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. a Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover Sobrenatural. sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. eu vou colher, A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. vem Espírito Santo de Deus, reveste a tua igreja, Senhor, reveste com o teu poder, com a tua autoridade, em nome de Jesus. Chega passuriando, ei, o poder do Espírito Santo, Lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. oh, em nome de Jesus, erga sua mão ao céu comigo. Peça ao Senhor nessa noite: Espírito Santo, me reveste de poder, me revista, derrama, flua na minha vida o poder, o sobrenatural. A tua palavra, Senhor, é a verdade, a tua promessa, aquilo que o Senhor diz é a verdade ao meu respeito, não que os sentimentos, a situação, o mundo dizem a meu respeito. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor, revestido de poder e autoridade, o meu coração, a minha mente, cada ato, cada passo, cada atitude em ousadia, em o nome do Senhor Jesus, cada passo em fé, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. As barreiras caem, em o nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, toda impureza, toda barreira, tudo que tem roubado a fé, tudo que tem roubado, impedido, atrasado, travado, em o nome do Senhor, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor nós confessamos, em o nome do Senhor nós te pedimos: lava os nossos pés, Senhor, lava, purifica a nossa caminhada. Eis-nos aqui, oh Deus da glória, oh, lutando, nos disciplinando, esforço, empenho, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. É só continuar e não